Mitsubukai. Fala aí, chapas que acompanham aqui o canal Mitsubukai. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com ele, Lipe Volpato. Meus sabores! E aí, galera, eu sou o Lipe Volpato, dublador do Midoriya de My Hero Academia, tô com a camisa. Atreus de God of War. Matheus. É o Clayton e o Matheus. Clayton e Matheus, ok. E também o Rock de Patrulha Canina, porque talvez você não assista, mas com certeza você tem um sobrinho, filho, priminho que assiste. É isso aí. Verde significa siga! Calma, você Eita, esqueceu de nós. outro. O Pirata de Usopp. Ah, meu Deus do céu. E ele tá aqui pra participar desse quadro maravilhoso que é o Solta a Vinheta. Como Vou você fazer isso entrou sempre. na dublagem show? Este vídeo aqui é mais um da série. Que é isso, Adrian? É porque a galera vira e fala assim: eu já tenho DRT, eu já fiz teatro, e agora? Como eu entro pro mercado? E a minha resposta pra você, meu querido amigo e amiga, é: Não sei. Não tem resposta. não tem resposta. Cada pessoa entra de um jeito, cada pessoa começa de um jeito, e é isso que eu quero mostrar. E hoje vamos mostrar a experiência de Lipe Volpato. Por favor, sem mais delongas, Lipe, conte tudo, não esconda nada. Como você começou na dublagem? Como? Olha só. Cúmplice! Esse também! Do resgate do amor, cúmplices! Então, isso aí tem uma parte importante, mas é o seguinte, quando eu era menor... tinha Menor jeito... ainda? É, verdade. 1,68 Tadinho. conseguia ser menor. Você tinha jeito de ser assim também, eu era encapetado. Não parava quieto de jeito nenhum. Quase nada. E aí, minha mãe me colocou num curso de teatro pra eu, tipo, nossa, gastar energia. Cachorro... Até hoje você ainda é assim, É. mano, vou te contar. Eu já Obrigada, perdi um pouco da minha 220. energia, você não. Aí é igual quando leva o cachorro pra passear, pra gastar energia. Só que Ah. a diferença é que não gastava energia e tal, mas ajudou a ficar um pouco mais calmo. E aí, na vida, assim, aquela coisa, acontece muito isso. Ela tava em algum lugar, aí alguém viu peça e conhece e tal. Aí uma pessoa de uma agência de atores falou com ela e eu comecei a fazer alguns testes e tudo mais. E aí, como ela me levava pra esses testes, as mães acabam conversando uma com a outra, se conhecendo, né? E aí um dos meus amigos, que tava ali no meio, falou sobre o curso de dublagem, que a mãe dele, na verdade, falou pra minha. E aí ela foi pesquisar. E aí eu e meu irmão, que é o Pedro Volpato, a gente começou a fazer. Também dubla. É, na época, por isso que o pessoal sempre pergunta pra mim assim, Lipe, você já era fã de dublagem? Como é que você começou a dublar e tal? Mas eu digo assim, que a dublagem me escolheu. Eu não sabia muito bem como funcionava, na verdade era muito pequeno, então não sabia muito bem como as coisas funcionavam. Eu achava que falava pra minha mãe que eu queria entrar na TV, que eu queria, tipo, literalmente pular na TV e entrar. Fofinho. Eu achava que tinha que ver o que tinha dentro da TV pra poder entrar na TV, juro. E aí foi isso, aí na época eu fiz o curso lá na do Brasil, Aham. eu e o meu irmão, em meados de 2011, 2010, Pô, foi quando eu mais ou comecei, menos. a gente deve ter mais eu ou também. menos É. mesma quilometragem. Você tem Só quanto que tempo? ele tinha 2 anos. É, eu comecei em 2012. Você tem 12 anos de 12, dublagem, 13, sei É. lá, não sei fazer essas contas. É isso aí. Você tem, mas você tem mais, né? 15, É 16. não, Ah, é mais ou menos a mesma Nossa, então coisa. foi na época, porque eu tenho tipo 13 uns também. 13 anos. Dia 17 de janeiro, só não sei o ano certinho. Mas O meu 17 de também, janeiro. mano, o meu também foi 17 de janeiro. Eu juro pra você. Eu acho que minha mãe que conta isso, né? Ela 17 de conta janeiro a de primeira 2012. escala. É, primeira escala ela conta 17 de janeiro. Só não lembro se é de 2011 ou 2012. Será que foi no mesmo dia que a Que gente doideira, dublou? gente. É. E aí foi isso, aí eu, tipo, terminei o curso lá e tal, e aí, na época, o que aconteceu? Eu e o meu irmão, a gente acabou se mudando de São Paulo, porque minha família tomou umas decisões erradas aí, e a gente perdeu um apartamento que a gente tinha aqui. Ah. E aí, eu lembro, tipo, até hoje, Aconteceu assim... comigo também. Lembro até hoje, eu saí do colégio, aí eu virei pro meu pai e falei, pai, mas pra onde a gente vai? Pra casa e tal? Ele, não, a gente não vai pra casa. Nossa, parece enredo de anime. É, a gente pegou Não, filho, a gente não vai pra casa. Tururu. Então eu vou salvar a minha família. Mas de certa forma isso aconteceu. É sério. Não, a gente tá brincando, Não, mas deve ter não, sido mas real, é sério. desculpa. Você vai Aí, entender. cúmplice! De certa forma isso aconteceu. Sério? Você Minha- foi lá, Silvio Santos? É, inclusive podia fazer um anime desse, né? Um anime mano, tem anime de Menino, tudo, tem tá anime tudo aí, de... É. tem espaço pra todo mundo. de Uma golfe, pessoa que tem vontade de ser mangaka, ator de de voz e cozinha. vai atrás disso, né? Um anime de um sonho de um dublador. Eu fui pra Bahia Hum. e fiquei uns 2, 3 meses lá. Minha mãe ficou muito mal. Acho que ela teria entrado em uma depressão severa, assim, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Porque antes de ir pra Bahia, eu fiz uns testes aqui, inclusive na extinta CBS. Lembram da CBS? Opa! Que é um estúdio que não tem mais. Que não tem Dublaram mais. os primeiros
primeiros episódios de Naruto lá, né? O Naruto clássico inteiro, na É verdade. verdade, Bleach. E aí o que aconteceu? Eu passei nos testes e aí ligaram pra minha mãe e falaram assim: ele passou no teste, ele e o irmão dele. Aí Os ela, dois. mas a gente não tá mais em São Paulo e tal. A moça falou assim: é uma pena, porque eles passaram e gostaram muito e eles poderiam ter futuro e tal. Aí minha mãe ficou com isso na cabeça, falou com meu pai. Aí a gente terminou o ano letivo. Minha mãe falou assim, conversou com meu pai e falou: meu, quero tentar, me dá aí os 2 meses, 1 mês e meio de férias que tem pra gente tentar. Aí voltei pra São Paulo, quem ajudou muito eu e o meu irmão foi o Hermes Baroli. Ah, você de Meteoro, faz meteoro de Meteoro de Pegasus! Porque o que aconteceu? Alguns estúdios a gente conseguiu ir com mais facilidade, né? Pra fazer o registro de voz, até porque era uma época que tava precisando de muito criança, menino. Os que tinham já tava ficando com a voz mais grave, né? Então, sempre precisa, Sempre né? precisa. Sempre. Menino sempre, porque a voz começa a ficar... Meu Deus! Eu não sei do que você tá falando. O Adrian tá assim até hoje. Ele nunca O sabe. grande Eu Capitão superei Usopp tá Minha voz tá em transição há 15 anos. E aí foi isso, aí teve alguns estúdios que, tipo, a gente conseguiu ir porque ele levou a gente e tal, ajudou a gente na época, ele acreditou muito no potencial meu e do meu irmão, e a partir disso a gente foi caminhando, né, ele meio que deu a oportunidade, meio não, né, ele deu a oportunidade, aquela história de... Ele foi o padrinho de Isso, vocês. exatamente. E aí a gente aproveitou essa oportunidade e foi estudando, se esforçando, porque é isso, aí depois você vai indo e tal, e é como eu falei, por ser criança, precisa de criança, os diretores e os estúdios acabam tendo mais paciência e sabem que a criança demora mais tempo Sim. pra fazer certas coisas, e isso acabou sendo uma vantagem porque eu tinha mais tempo pra aprender, mas eu tomei umas na cabeça, assim, de um jeito legal de falar. Eu lembro que teve um diretor que uma vez eu cheguei pra fazer com ele, tava na distância que eu tô de vocês, o meu personagem, era uma novela, e aí eu fiz a fala, tava de frente pra outra personagem e eu fiz gritado, fiz: mas senhora, você não queria... Aí ele, não, parou, olha só, primeiro, ela tá na distância de 1 palmo de você, 2, você tá gritando, segundo, você tá falando cantado, né, que é famoso falar cantado, não tá falando natural, você tá falando, por favor, você pode pegar um Tupperware pra mim? E aí, cara, a partir disso, muita dificuldade, fui melhorando, fui passando, inclusive, não tem problema falar o nome dele não, inclusive, sou muito grato a ele até hoje, eu acho que eu ter melhorado na dublagem, muito, foi por causa da direção dele, que sempre foi muito gente boa, como eu disse, não falou de uma maneira grossa, falou, tipo, firme, mas aquela coisa de orientação, que é o Silvio Giraldi. Eu fiz uma novelinha Eu tava com ele. aqui, quem vem? É o Shanks! O Shanks! O Shanks! O ruivo. Mano, é importante às vezes aparecer uma pessoa que dá um tapa na nossa cara e fala: "Ê, tá fazendo errado!" Foi muito E o especial. Silvio é tranquilo, podia ter sido Pois um Léo Camilo. Pô, bicho. Eu tomei umas do Léo Camilo, tomei um golpe fantasma de Fênix dele o dentro Fênix do estúdio. era... Tá maluco, comeu minha mente, cara. Esse foi um trabalho muito importante pra mim. Foi uma novelinha, pra ser sincero, eu nem lembro o nome do menino, porque era um menino que aparecia. Não, Essas mas novelas é- geralmente tem gente mais Mas te fez mais crescer, velha, né? mas me fez crescer muito. Eu lembro que no final da novela eu fiquei tão feliz porque algumas escalas que a gente demorava muito tempo pra fazer, a gente até terminava antes porque eu tinha pegado o jeito da coisa. Ah, legal. Então eu acho que eu nunca cheguei a falar isso pra ele, inclusive. Aí depois Próxima- ele fazia a redublagem pro tempo que Vocês- sobrava. Ele faz isso comigo. Quando sobra um tempo na novela lá, daí Ah, ele é? fala: "Vamos redublar zoando agora?" E fica Mano, engraçado? sai cada coisa. Sai, mano, fica engraçado. Deus, até um Impublicável, dia, impublicável. É. Mas E- sai umas paradas engraçadas. E aí foi isso, assim, cara. Ele é uma pessoa muito gentil, muito Ele é. boa e... Ele é da hora. E ele sempre se... Dá pra ver que ele se preocupa em que os profissionais do mercado sejam bons. E ele... Porque ele poderia só, tipo, é um menino, vai ter um monte de adulto, deixa ele fazer do jeito dele rapidinho, só pra terminar. Mas não, o cara foi lá e fez. Então eu acho que eu nunca falei isso pra ele, inclusive. Próxima vez que eu tiver a oportunidade, vou falar pra ele. Fale. Que eu acho importante as pessoas saberem isso. E aí também teve uma vez com o próprio Wendell. Ele não vai lembrar, com certeza. cara. Ele não vai lembrar. E foi também... Eu não lembro, cara. Que ele falou assim, mas super de boa, que eu fazia uma série, que era da Unidub, inclusive, chamada Fantasmas de Hathaway. Fantasmas de Hathaway, Loucuras de Hathaway. E aí ele me dirigia e aí ele falou também uma vez, falou, não, peraí, aqui você tá gritando muito e aqui o moleque tá brincando mais, ele tá fazendo mais desse jeito. Eu lembro disso com fervor. O Felipe Zilce também, eu fiz uma série grande com ele chamada As Aventuras de Chuck e ele me passou umas ideias muito legais. Os momentos que eu mais evoluí na dublagem foram momentos que, tipo, a gente fala que tomou na cabeça, porque realmente, é o que você falou, eu tive sorte de não pegar pessoas que realmente ficaram bravas comigo. Foram pessoas Podia que, ter sido pior. que foram mais firmes, mas de um jeito carinhoso. E aí eu fui evoluindo na dublagem a partir disso.
isso e fui meio que conquistando meu espaço e as pessoas foram vendo que eu conseguia fazer certas coisas. Eu acho que é isso. Acho que você vai pegando a responsabilidade da coisa. Então eu entrei na dublagem desse jeito, que teve, né, a pessoa que me ajudou, que foi Com o quantos Hermes. anos? 12, 13 Tá. anos mais ou menos. E aí eu fui caminhando desse jeito e fui agarrando as oportunidades. E aí eu lembro que uma parte muito importante pra mim, que eu tinha muito medo, era quando eu fizesse tipo 18, 19 anos. Porque eu ia estar... Você já fez? Já, não, tô com 15 agora. Ah. Não, tô brincando, tô com 23. Mas com carinha de 15 ainda, hein? Com certeza. O bom é Vai, quando eu vai. tiver... Tem É. pelo no sovaco ainda, pô. O bom é quando eu tiver com 30, aí tiver com cara de 20 é bom. Nossa, nem me fala. Queria eu. E eu espero estar com essa barba. Jamais. Que aqui é só pentelho de saco, não cresce nada. Meu Deus. Passa minoxidil. Que imagem horrorosa que eu tive agora. Funciona mesmo? Não sei, meus amigos disseram que sim, eu não precisei. Volta aqui. Com 18, 19, você tinha medo de quê? Pelo amor Ah, de tá. Deus. Fala comigo. Tá ligado? Não, então, já começa essa coisa de ter mais pessoas que vão fazer o mesmo teste que você, mais pessoas que têm a mesma faixa de voz que você. Sim, sim. Vou dar um exemplo. Eu começaria a participar o mesmo teste que um Fábio Lucindo da vida participaria, que um Robson Kumode participaria, que um Ítalo Luiz participaria, porque eles têm vozes joviais também, né? Sim. E aí mesmo eu com essa fiquei, diferença de idade, eles ainda participariam do mesmo teste que você. Sim, e Tá. direto eu faço testes que eles participam, por exemplo. Tá. Eu falei assim, mano, preciso estudar. Eu entrei numa neura, assim, uma neura boa pra época. Depois que eu falei assim, preciso estudar pra cacete. Porque se eu não estudar pra cacete, eu não vou continuar. E eu já tinha, no meio do caminho, visto algumas pessoas, alguns colegas que começaram criança, sinceramente acabaram não estudando e, tipo, eu não Ficaram via pra trás. tanto mais. É, Tá, porque você não tinha experiência em atuação quando você entrou, com 12. Isso, não tanto assim. Eu fazia o teatro e tal, mas eu quero dizer assim, pra competir com dubladores do nível que eu falei, assim, Tá. você precisa ter um estudo, um negócio a mais, sabe assim? Claro, lógico, sempre. E aí eu lembro que eu também vi alguns colegas que começaram dublando criança, dublava pra caramba, e depois começou a dublar um pouco menos. E aí eu comecei a fazer algumas coisas, comecei a me dedicar. E aí na época veio Cúmplices! Que o resgate do amor. Cúmplices! Cara, nossa, eu agradeço a minha mãe até hoje, assim, por isso. Nossa, minha mãe foi uma guerreira em vários sentidos. Que veio o teste pra fazer a novela da SBT. E eu falei assim, mãe, não quero. Porque... Como que veio? Como não quer? Meu sonho era fazer duas tiquititas, mano. perguntas. Como que veio? É agência? É agência. Tá. Tinha minha agência, e aí eles me chamaram pro teste e tal. E você ficou com medo. Aí eu falei que eu não queria fazer, porque, cara, geralmente quando eu fazia teste comercial, você ficava o dia inteiro pra fazer o teste, não passava, era É cansativo. trabalhoso, é. E dublagem, gente, é muito organizadinho. Você chega pra fazer meio-dia e 30 até uma escala, você faz. Você tem a Sim, hora ali. até porque é muito do interesse do estúdio. Às vezes eles Sim. têm um monte de dubladores pra fazer num dia só e tem que estar no horário certinho. Claro. E eu tava muito feliz com isso. Eu falei, mãe, não quero fazer, tô gostando da dublagem e tal. Ela, então tá bom. Só que ela foi tentando, tipo, jogando na minha cabeça, convencendo. Falou assim, só faz o teste e tal. Filha. Aí eu fiz o teste, passei e foi muito importante porque onde eu mais aprendi foi nos bastidores. O primeiro livro do grande Stanislavski, que todo mundo faz teatro, já ouviu falar de Stanislavski? Sim. Stanislavski, eu recebi de Só foi conhecendo essa parte. só, com uns 15, 14 anos. Porque foi um cara que fazia meu pai na novela, que me deu o livro. Todos eles sempre falavam da importância de estudar e tal, de estar fazendo alguma coisa. E aí eu comecei a fazer a novela, e o meu irmão começou a fazer uma peça de teatro lá na companhia da Agatha Paulita, que dubla o Chopper. Sim. E aí eu lembro que às vezes eu terminava o dia lá, a diária da novela, e ia pra ver o ensaio. E aí eu aprendi muito lá. Minha Nossa Senhora, Que aprendi legal. Eu pra te vi cacete atuando lá. Sim! Eu te vi Porque peça foi sua. essa peça. Era o meu Eu te irmão, vi. era o meu irmão que Mandou fazia muito. essa peça. Ah. E depois eu entrei no lugar dele, porque ele parou de fazer. Nice. O Adrian na peça, ele fazia uns uhul, que sei lá o quê. Eu me empolguei, ué. A peça era boa, você tava mandando muito bem. boa. Meu Deus. Muito bom, É o da Adrian hora. sendo o Adrian, porque olha É. que a peça... Me deixa. O Muito tema da animado. peça era Anne Frank. Porra, e você fazendo um Ele tava empolgado. Caraca, Ah, cara. que vocês mandaram muito Não. naquela Holocausto montagem. e os caramba e ele o É, Ru. em defesa dele, o que ele falava, o Ru, é porque tava muito real. Tava muito real. Então ele, tipo, sentia essa empolgação de parecer que ele Geral tava... chorando. É. Tanto que depois essa peça ganhou um prêmio, que era o prêmio Fenza, que eu acho que
a gente ganhou na última edição, acho que nem existe mais, que os críticos de teatro falaram, olha, o que a gente recomenda pra vocês é vocês colocarem uma plaquinha na frente falando, é muito realista, se você tem alguma questão, não veja, que sei lá o quê. É, sensível, né? Porque era um muito conteúdo sensível. Tá vendo? E aí foi basicamente isso, aí eu aprendi muito lá e foi dando certo, assim, e sempre que tinha uma nova oportunidade eu ia. O próprio Kumode, o Robson Kumode, depois ele fazia uma terapia artística lá, que eu já na cara de pau meio que fui conversando com ele, só torcendo, oferece pra eu fazer com você, oferece pra eu fazer com você, e ele ofereceu, falou, você pode fazer comigo e tal, e eu aprendi muito no meio desse processo, então foi basicamente assim que eu comecei na dublagem, e aí se desenvolveu. E fui desenvolvendo. Eu acho que a minha história é diferente, porque eu acho que o grande ponto, o grande tema da minha história é você agarrar a oportunidade, porque quando você entra adulto, que vocês entraram já adultos, é diferente, é um pouco mais difícil mesmo. É mó treta! Criança, eles precisam de você, porque você... Viram seu refém. Precisam da nova leva de crianças que consiga fazer um tanto de falas naquele tempo, que realmente, assim, já tenha um certo talento, um certo potencial. É verdade. Porque eles precisam fazer um tanto de falas num certo tempo. E continuar estudando e pensando nisso, porque é uma área muito competitiva. Não tem como. É uma área muito competitiva. E criança, hoje em dia, gente, me ajudem aqui, até pra galera que tá assistindo. Não precisa do registro profissional? Não. Só a partir dos 18. Só a partir dos 18. Então já fica ligado você, criança que quer entrar pra dublagem, tem que ler muito bem. Você não precisa do registro, mas é legal se você já fizer teatro, pra desenvoltura, você vai precisar. E tem que ler muito bem, gente. A não ser as crianças pequenininhas, piquitititas, que às vezes nem sabem ler 4, ainda, o diretor anos. vai e passa as falas, mas isso é muito específico. Mas tem espaço. E aí foi isso. E aí eu digo que a história que você falou de um herói, o que você tinha falado? Eu esqueci agora no começo. De um herói, sei lá. Já faz 10 minutos, você acha que eu vou lembrar? Sei lá. Eu sei lá o que eu estaria... É a jornada do herói, né? Eu não sei onde eu estaria hoje na minha vida se o não fosse a anime dublagem. do cara tentando virar dublador, lembrei. A dublagem me deu tudo que eu tenho na minha vida, assim. Eu tava na Bahia, então a dublagem trabalhando me deu condições financeiras de me manter em São Paulo. Aí lembro que a gente foi pra um apartamento pequenininho. A gente começou morando num hotel, aí depois foi pra um apartamento pequenininho, aí depois foi pra um apartamento maior. Hoje, não moro sozinho, mas moro com o meu melhor amigo do ensino médio. Então, tipo, a dublagem me trouxe tudo. Conheci o Adrien através da dublagem, e aí numa festa do Adrien eu conheci minha namorada. Então, tipo, Tá tudo conectado! tudo conectado. A dublagem literalmente me trouxe tudo que eu tenho hoje, assim. Então, realmente, eu acredito que seja a história da jornada de um herói. A dublagem te deu o início, mas o que você batalhou depois estudando pra ser um bom ator, e a gente acabou vendo isso na TV, nas oportunidades que você teve, e também na sua manutenção da carreira na dublagem, isso é importante as pessoas saberem, galera. Você tá lá com o prato girando, mas você, pra manter ele girando, você tem que estudar. Então, foi isso que você fez, e muito orgulho de você por ter feito isso, porque foi isso que te levou a continuar aí. Tá vendo aí, galera? Que tem orgulho de mim, aí não dá pra... Aí é difícil de segurar. Olha aí, trouxe um exemplo pra vocês hoje que eu não tinha trazido ainda, de alguém que começou mais novinho, mais criança. Então você é mais novo, já tem uma história pra ter de exemplo aí. Fora todas as outras que eu já trouxe, que são todas muito da hora. E tem várias outras vindo aqui pra vocês poderem acompanhar. Demorou? Hoje foi a do Lipinho. Espero que tenham gostado. Sigam ele nas redes sociais. Se não curtiu ainda esse vídeo, não perde tempo. Dá uma dedada aí, se inscreve no canal e nos acompanhe nos próximos vídeos. Falou, galera! Valeu. Obrigada, Lipe. Obrigado eu, gente. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!